bem, voltamos com Roda Viva Pernambuco. Hoje o advogado Bruno Batista, presidente da OAB, a Seccional Pernambuco, é o nosso convidado. Você acompanha a gente pelas mídias sociais, pelo Instagram, @AldoVilela, pela TV Nova, @TV Nova Nordeste. No Facebook você vai para a minha fanpage, é oficial, Aldo Vilela. E você acessa o blog do Aldo Vilela, aldovilela.com.br. Esse é o nosso blog, com as notícias da política, da economia, o balanço do dia. Então vai lá, acessa aldovilela.com.br. E também o nosso canal já disponível, está no YouTube. Você pode acessar também os programas que estão disponibilizados no YouTube. Eu lembro o pessoal do Roda Viva que diariamente, por volta das 8h30 da noite, a gente faz um balanço do dia, das notícias, um balanço total do que aconteceu, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Vamos voltar para o segundo bloco, doutor Bruno Batista conosco. Ângelo Castelo Branco, para a sua pergunta agora. Boa noite, Ângelo. Boa noite, presidente. Boa noite, telespectadores. Boa noite, companheiros. O assunto é prematuro, talvez. Não dá, a coisa começou, é muito nova, novidade. Começou ontem, o pacote do Sérgio Moro. Mas, com a sua experiência de jurista, daria para enxergar algum benefício jurídico na aprovação desse pacote do ministro Sérgio Moro? Boa noite, Ângelo. Muito importante, eu acho, a discussão da matéria. Eu acho que o fato de se discutir isso daí já é muito importante. É um avanço, na realidade, trazer mudança na legislação para que isso possa ser dialogado. Eu acredito que o projeto é um projeto bem feito, tem alguns pontos que são de divergência. Eu, pessoalmente, por exemplo, acho que muita coisa vai terminar caindo no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, vai se discutir a questão da prisão, né, após a condenação em segunda instância. Bem, independentemente da lei ser aprovada ou não, o projeto se virar lei, se o Supremo declarar que é inconstitucional, o senhor a favor, absolutamente de nada dito. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu acredito que a prisão somente após o trânsito julgado. O senhor já divide de Sérgio Moro. Isso, nesse ponto aí, já divido. Quer dizer, ele vai enfrentar dificuldades no Congresso Nacional e, em seguida, no Supremo Tribunal Federal. Isso. Como o ministro tem uma fama de um bom negociador, eu acredito que ele já tenha colocado um projeto com um mais para que ele possa negociar com o Congresso para aprovar algo menos. Mas tem algumas coisas que eu acho importante. A questão, por exemplo, da progressão da pena. Eu acho que precisa realmente, aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que precisa haver um endurecimento com relação a isso. Acho que é necessário também um aumento de pena de alguns crimes, mesmo sabendo que isso daí não resolve o problema de criminalidade, como eu já falei. Também é importante, aí não depende exclusivamente do projeto de lei, aí realmente é vontade política. Não adianta a gente também superlotar prisões, porque as prisões hoje funcionam no Brasil como fábricas de criminosos. Então a gente tem que realmente aparelhar as prisões para que elas possam cumprir seu papel, que é o papel de ressocialização, de poder colocar de volta pessoas na sociedade que praticaram crimes, devidamente ressocializadas, prontas para o convívio social. E as nossas prisões hoje não cumprem esse objetivo. Os presos não trabalham, é um percentual mínimo de presos que trabalham, também não se educam, né, não submetem à educação. Mas eu acho que o projeto tem pontos positivos, sim. Muita coisa ali é positiva, tem outras que realmente eu tenho minha discordância pessoal com relação a esses pontos, mas isso está sendo bem analisado, tenho certeza que vai ser bem discutido para que possa ser aprovado um projeto que atenda à necessidade do povo brasileiro, porque hoje o povo clama por segurança. Doutor Maviai, desculpa. Não, é só para concluir, porque normalmente o discurso que a gente ouve com relação à criminalidade no Brasil é que não há lei, as leis não são cumpridas, não há lei rigorosa, as pessoas burlam as leis. Né, e algumas coisas a gente acha que já existe dessa forma que foi apresentado mesmo, que já acontece. Não se assim. cumpre, né? Doutor Mavel Souza, sua pergunta. Boa noite, doutor Mavel. Boa noite, Aldo. Boa noite, Bruno. Boa noite, colegas de bancada. Bruno, aproveitando a pergunta do Ângelo Castelo Branco, é interessante o ponto de vista quanto à punição com julgamento em segunda instância, porque caso o Brasil abandone o sistema que atualmente está abraçando, o Brasil vai voltar a se situar entre os poucos países do mundo que é necessário o julgamento eterno para que a pessoa venha de fato a ser condenado, não é? Qual o papel da OAB, não é, no combate à impunidade, à corrupção? E eu queria que você respondesse, logicamente, os que estão aqui sabem qual é a definição jurídica da OAB, se ela é órgão público ou
uma empresa privada ou um ente privado, para que as pessoas tenham, de fato, conhecimento o que é a OAB, qual o papel dela no seio social, não é? Isso é interessante, não é? Nós sabemos que nos últimos anos ela fez um papel muito importante na defesa da sociedade, inclusive isso vem desde a época do regime militar, quando lutou muito pelas garantias constitucionais, e era importante as pessoas entenderem qual a natureza jurídica da OAB. Boa noite, Maviael. Grande prazer estar aqui com você. Obrigado pela pergunta, que também é muito esclarecedora. Vou começar de trás para frente com relação ao papel da OAB. A natureza jurídica da OAB, o próprio Supremo Tribunal Federal já assegurou uma natureza sui generis. É uma natureza que não se situa nem no público, nem no privado, tem certas características de público, tem certas características de ente privado. Ela é uma autarquia? Não, não é autarquia. Então ela é diferente do CREA e do CREMEP? Isso, perfeito. Totalmente diferente. Por isso, inclusive, que ela tem uma legitimidade para a propositora de ações, onde não precisa respeitar a pertinência temática. O CREMEP, as demais entidades de classe, têm a necessidade de respeitar a pertinência temática para a propositura de demandas. A OAB não precisa, exatamente por conta dessa sua natureza sui generis. Do mesmo jeito, o CREMEP precisa se submeter, por exemplo, ao concurso público para a contratação de pessoal. A OAB não precisa. Mesmo a gente fazendo a seleção pública, a gente faz, mas não haveria necessidade. Licitação, a mesma coisa. Não haver, a gente faz Então a OAB também, no seu entender, não está sujeita às leis da transparência pública. As leis da transparência pública em si não se aplicam à OAB, mas a OAB, voluntariamente, existem normas internas que nos obrigam a ter essa transparência e nós buscamos cumprir isso daí com relação a... Queria ter forçada por essa decisão, inclusive do TCU. Vocês se insurgiram no judiciário em relação a essa decisão do TCU? Voluntariamente, porque já, mesmo antes da decisão do TCU, isso já era feito pela OAB, sempre foi feito na realidade, porque, na verdade, é a nossa obrigação de prestar contas à advocacia. É a advocacia que mantém, não tem um centavo de recurso público na OAB, quem mantém a OAB é a advocacia. Então, o dever da OAB é de prestar contas aos advogados e às advogadas. E isso é realmente feito. Isso já existe portais da transparência, a OAB de Pernambuco tem seu portal da transparência, é auditada, então isso daí está colocado para o advogado, que é quem mantém, na realidade, a OAB. Então, a natureza da OAB não se confunde com as demais entidades de classe. Nós não temos a natureza de autarquia. Por isso, inclusive, que a OAB tem esse papel, como você muito bem ressaltou, principalmente desde a época da ditadura militar, né, de representante da sociedade. Nós não representamos tão somente a advocacia. Nós funcionamos também como defensora da ordem jurídica do Estado Democrático, dos direitos humanos, da justiça social. Na OAB vocês têm diversas comissões, não é? Na OAB Pernambucana, quais são as comissões mais importantes e se vocês têm um trabalho de prestação de serviço gratuito, jurídico gratuito à sociedade? Perfeito, ótima pergunta. Nós temos mais de 60 comissões na OAB Pernambuco, comissão de direito de defesa das prerrogativas, comissões temáticas de direito penal, direito processual, agilização processual. Temos o Tribunal de Ética e Disciplina, que não é propriamente uma comissão, mas que tem um papel também importante de julgar os advogados que efetivamente venham a cometer uma infração ético-disciplinar. Então, são mais de 60 comissões temáticas e a OAB tem um papel também social importante. Eu acho que não há propriamente, até para não haver uma concorrência com a Defensoria Pública, não há uma prestação de serviço gratuito para a população. Isso é papel da Defensoria Pública. Mas há um estímulo a que o advogado também faça o seu trabalho pro bono. Há um estímulo que o advogado tenha também suas causas que faça de natureza pro bono. Porque até isso, o objetivo é também evitar, não se tem um sistema interno para isso, para evitar até que a Defensoria Pública ou até o advogado mesmo não tenha seus clientes, né, tomados pela sua própria instituição que lhe representa. Deixa eu rodar para concluir antes de ir para o intervalo. Doutor Marcos Alencar, sua pergunta. Boa noite, Marcos. Okay. Presidente Bruno, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. Presidente, continuando essa propositura toda do OAB, nós estamos aí enfrentando, na questão trabalhista, uma discussão muito ampla, né? A extinção da Justiça do Trabalho, mas antes dela nós temos uma reforma trabalhista que só tem um ano e a OAB, seguindo esse perfil que você muito bem frisou aqui, ingressou inclusive com a ADIM
das limitações das indenizações trabalhistas. Nós temos aí esse caso de Brumadinho como um exemplo prático, concreto, do confronto de toda essa mudança. Então a pergunta é, o Supremo Tribunal Federal, a gente tem acompanhado e visto julgamentos muito políticos e pouco legalistas, né? Nós temos lá de representante trabalhista praticamente a Rosa Weber. É verdade que o Marco Aurélio, ele vem do Tribunal Superior do Trabalho, mas deixou o Tribunal Superior do Trabalho em 1990 e as matérias hoje são bem diferentes daquela época. Então, qual é, objetivamente, vou citar essa ADIM que acredito que ontem a OAB ingressou, né? Nós ingressamos. Qual é objetivamente o acompanhamento que está sendo feito perante o Supremo Tribunal Federal dessas demandas que a OAB está propondo? Boa noite, Marcos. Muito importante a sua pergunta, eu agradeço a pergunta. Dois momentos aí importantes. O primeiro com relação à reforma trabalhista. Com relação à reforma trabalhista, a OAB se posicionou, um manifesto, inclusive, à época foi apresentado, alguns pontos foram questionados pela OAB, inclusive acarretando agora na propositura da ADIM em relação à limitação da indenização trabalhista, especialmente por dano moral. Realmente, essa tragédia de Brumadinho mostrou, né, o equívoco que é a limitação dessas indenizações quando se coloca valores limitados para vidas que são perdidas para sempre, muitas vezes por culpa das empresas. Então, a OAB vem atuando nisso, existe uma comissão na OAB Federal de Direito Social que vem sempre estudando essas matérias e apresentando, inclusive, alternativas. Porque eu acho que a crítica não vale somente pela crítica, Marcos. Eu acho que é importante, além, quando se critica, você apresentar alternativas. Não adianta você se limitar a isso. É soluções, não adianta você dizer, isso é ruim. Sim, mas vou fazer o quê? Né? Então, a OAB Federal vem fazendo isso. E com relação à extinção da Justiça do Trabalho, eu acho que seria um grande retrocesso para o nosso país ter uma extinção ou absorção pela Justiça Federal da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem um papel social importantíssimo. Eu acho que a gente não pode avaliar tão somente com relação ao custo do Poder Judiciário. Eu acho que é importante a gente ver também o papel social que ela realiza. A maioria das demandas, você milita nos grandes advogados nessa área, sabe, grande parte das demandas que tramitam na Justiça do Trabalho se refere a verbas rescisórias, que é realmente o básico do básico, né, o mínimo, né, que é devido, não aquelas causas que às vezes que geram estranheza nas pessoas. A gente sabe que é uma parcela ínfima das demandas na Justiça do Trabalho e é muito importante a Justiça do Trabalho ser mantida, e não só mantida, eu acho que até deve ser fortalecida. É importante, a OAB vem se manifestando nesse sentido, que a Justiça do Trabalho seja cada vez melhor estruturada para que as ações tenham uma tramitação mais rápida, para que tanto o empregado como o empregador tenham respostas mais rápidas dos seus reclamos. Deixa eu pedir permissão para os colegas da mesa. O presidente tomar uma aguinha, né, presidente? Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para dar sequência com Roda Viva Pernambuco, presidente da OAB, a seccional Pernambuco, Bruno Batista é o nosso convidado. Já já a gente volta.